Tenho mais de 40 anos, você acha que ainda dá tempo de eu fazer a faculdade de nutrição? Perdi as contas de quantas mensagens como essa eu recebi, eu vou tentar deixar algumas aqui para você ver. E eu quis trazer esse vídeo para trazer a minha opinião sincera do que você pode fazer se você passou dos 40 anos. Eu quero aproveitar para pedir que se esse vídeo já ajudar um pouquinho aí na sua jornada, para você deixar o seu comentário aqui e me falar se você é estudante, se você pensa em fazer nutrição, se você é nutricionista, e aproveitar também para se inscrever aqui, que eu sou a Maia, sou nutricionista e te ajudo aqui a se tornar uma nutricionista de alto valor. Então vamos começar o vídeo. Gente, para quem tem essa dúvida e tá pensando numa transição de carreira, eu quero falar que eu fiz uma transição de carreira. Eu comecei na faculdade com outra escolha de curso, eu me apaixonei pela nutrição, depois de viver uma transformação em relação à minha alimentação e estar lá em outra faculdade e começar a me questionar, será que é isso aqui que eu quero fazer pro resto da minha vida? E eu lembro, gente, que eu olhei para uma professora que eu tinha e para a rotina que ela tinha de vida. E eu ali, naquele estágio que eu estava fazendo, eu me senti totalmente sem vontade de ter aquela vida. Enquanto que eu passava o dia inteiro pensando em alimentação, em dicas, porque eu já tinha um site nessa época, então eu gostava de compartilhar sobre alimentação, eu estava vivendo essa transformação. Eu lembro de falar pro meu marido isso, eu dizer, nossa, por que eu não escolhi nutrição? E aí ele falou, mas e por que tu não troca? Tu fala o dia inteiro sobre isso, tu tá imersa nesse assunto, tu viveu tudo isso, troca de curso, tu vai ser muito mais feliz. E eu lembro que ele foi esse pontapé inicial e foi muito importante pra mim, porque depois dele eu ouvi muitos outros comentários de que era uma grande loucura, que eu ia passar fome, que a nutrição não ia me levar a lugar nenhum. E eu percebi o quanto que as pessoas tinham uma ideia errada do nutricionista. Ter feito essa escolha, gente, foi a melhor coisa que eu fiz. Eu não consigo me imaginar hoje em outra profissão. Eu vejo que a nutrição, principalmente aqui falando pós-pandemia, que foi quando nós podemos começar com atendimento online, porque até então eu estava muito nessa luta, nessa batalha do nutricionista poder se posicionar no online e atender pacientes do mundo inteiro. Eu nunca quis ficar dependendo de um consultório físico, tá? Eu sempre quis essa possibilidade do digital. Então eu lembro de participar de movimentos. Eu lembro uma vez que eu falei na sala de aula para minha professora, assim, levantei a mão e falei, prof, tu acha que a gente um dia vai poder atender de forma remota, como os coaches, como outros profissionais de saúde? E ela falou, jamais. O nutricionista precisa estar presencialmente com o paciente. Como é que a gente vai pesar ele? Como é que a gente vai atender ele? E eu lembro que naquele momento eu me questionei. Eu falei, mas pra mim o trabalho do nutricionista vai muito além do peso da balança. Vai muito além, inclusive, da dieta. Vai justamente nesse acompanhamento que a gente vai dar. Isso a gente consegue fazer de forma remota. A gente tornaria o acompanhamento nutricional muito mais democrático, porque hoje os pacientes eles ficam presos àqueles nutricionistas que tem na cidade, que nem sempre são nutricionistas especializados naquela área que ele quer. E, enfim, na época, assim, todo mundo me olhou meio com uma cara estranha, então eu vejo o quanto que vale a pena a gente questionar algumas coisas, a gente lutar também por alguns direitos. Então, depois da pandemia que foi liberado o atendimento remoto, pra mim foi uma vitória, só que nós quase perdemos esse direito pós-pandemia. Então, a gente se mobilizou, a gente fez abaixo-assinado, e eu acho isso super importante. Inclusive, eu tenho também um grupo, tá? Que eu falo lá sobre as normas do conselho, que a gente debate melhorias que a gente gostaria e também a gente fala sobre os nossos direitos, porque é importante saber o que a gente pode. Eu sou uma nutricionista, gente, que eu nunca sofri nenhuma denúncia, eu sempre trabalhei de forma ética, mas eu acredito e eu defendo que nós precisaríamos de algumas normas melhores depois do digital para a gente poder trabalhar de uma forma mais segura e também com mais liberdade. Mas aqui voltando para a colega, é claro que vale a pena você fazer nutrição se você tem 40, 50, 60 anos. Nós temos uma pessoa aqui que comentou, ela estava se formando com 60 anos. Até se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui e traga o seu relato, porque, gente, nunca é tarde pra gente fazer aquilo que nos faz feliz. É muito melhor você fazer uma transição de carreira ou começar uma faculdade depois dos 40 anos do que você ficar a sua vida inteira num trabalho que você não é feliz. E aqui um ponto positivo da nutrição, que hoje nós temos alguns sistemas de faculdade híbrida, que você tem o presencial, mas você também tem o online. Sempre que eu recebo alguma pergunta falando qual faculdade eu acho melhor, eu sempre falo, a melhor é aquela que cabe dentro da sua realidade. Então, por exemplo, se você trabalha, tem um trabalho fixo, um turno ou 2 turnos, e você tem vontade de fazer a faculdade de nutrição, hoje você consegue escolher uma faculdade
semipresencial, que você vai de repente estudar à noite, aí você vai conciliar com o seu trabalho, você pode começar dessa forma. Só para vocês terem um contexto, na minha turma, várias colegas vinham de outros cursos, muitas tinham mais de 30 anos, algumas mais de 40, e ali a gente pode perceber o quanto que essa paixão pela profissão, nem sempre a gente vai saber aos 18 anos, inclusive eu acho que é muito cedo pra gente fazer uma decisão tão importante como essa. Então é muito comum que tenham nas faculdades pessoas com mais de 30, 40, 50 anos, tá? Não tenha essa preocupação. Eu super apoio quem quer vir para nutrição. Eu acredito que a nutrição é uma profissão maravilhosa, muito transformadora. Quero contar para vocês um relato, tá? Há muito tempo, então desde que eu comecei a trabalhar, eu lanço grupos de emagrecimento. Eu já lancei mais de 10 turmas de um treinamento de emagrecimento, muitos grupos. E sempre que eu lanço algum grupo, quando a gente encerra, sempre tem algumas alunas que falam para mim: Maia, a forma como eu vivi tudo isso, esse processo, essa jornada, ver esse amor que tu tem, que tu passa pra gente em relação à alimentação, despertou em mim a vontade de ir pra nutrição. Então eu tenho muitas alunas que foram pra nutrição depois de ser minhas pacientes, depois de ser minhas alunas, porque realmente, gente, é uma profissão que ela encanta. Uma profissão que você se imaginar vivendo isso, você se imaginar melhorando a saúde das pessoas, a sua família, é algo muito poderoso. Então eu entendo que muitas pessoas estão vindo pra nutrição e eu super defendo, tá? Só que aqui eu preciso ser muito honesta, como eu sempre sou com vocês. Quando vocês forem para nutrição, saibam que a faculdade ela não vai entregar tudo para você, aqui falando sobre essa questão do financeiro, de como é que você vai se manter da nutrição. Eu acho isso muito triste, é uma pena, tá? Mas é assim. Eu, quando eu me formei, gente, eu consegui me formar com uma lista de espera, porque eu já entrei na faculdade de nutrição, como já não era a minha primeira opção, eu já entrei sabendo, eu preciso fazer dinheiro, eu preciso ganhar dinheiro durante a faculdade. Então eu fiz uma série de estratégias para isso acontecer, eu trabalhei durante toda a faculdade, que é claro que eu desenvolvi uma forma de poder trabalhar com nutrição de forma ética e quando eu me formasse, eu poderia atender essas pessoas. Então eu tinha uma lista de espera, eu vou até deixar aqui para vocês verem, um movimento bem especial que eu consegui gerar com bastante trabalho. Então dessas pessoas eu consegui fechar muitos programas nutricionais, eu precisei fechar minha agenda, gente, por 3 meses para dar conta dessa demanda aqui. Então foi um ano muito importante. No meu primeiro mês de formada eu já bati 14 mil reais. Eu tenho até que ver melhor isso, mas foi mais de 10 mil reais por causa desse trabalho que eu fiz anteriormente. Então, se você tá pensando em ir para nutrição e gostaria de viver isso que eu vivi, eu tenho uma mentoria focada apenas para estudantes de nutrição, que eu ensino como é que você pode entrar na faculdade, já conseguir também monetizar, para que esses 5 anos de faculdade, além de você aprender sobre nutrição, você também aprenda como ter pacientes, como se tornar uma referência na sua área e infelizmente isso a faculdade não ensina. Então se você vai para a faculdade de nutrição esperando que você vai se formar com 45, 50 anos e você vai sair da faculdade com seu consultório cheio, com a sua agenda lotada, isso não vai acontecer. Se prepare antes. Tenha uma mentora, eu como falei pra vocês, eu tenho uma mentoria, mas aqui também eu trago muito conteúdo gratuito nas minhas redes sociais também, Nutri Maia Freitas, Nutri de Alto Valor, lá você pode acompanhar o meu dia a dia, eu tento ser muito acessível, responder vocês, porque hoje uma das minhas missões realmente é fazer com que a nossa profissão seja mais valorizada. Eu cheguei, gente, no momento da minha carreira que eu atingi tudo o que eu gostaria, né? Tanto financeiramente, quanto em relação à liberdade de hoje poder trabalhar de casa, ver meu filhote crescer. Esse ano recebi o maior reconhecimento que um nutricionista pode receber, que foi essa premiação aqui de nível estadual. Então, a minha agenda hoje eu só abro a cada 3 meses para conseguir dar conta da demanda. Então, esse trabalho que eu faço aqui é um trabalho, assim, que toca muito o meu coração mesmo, porque eu gostaria muito que outros nutricionistas vivessem o que eu vivo. Então, se você gostaria que eu continuasse trazendo conteúdos por aqui, falando sobre o meu consultório, sobre vendas, sobre metodologia de acompanhamento nutricional, que esse é o meu grande diferencial, tá? Eu sou uma nutricionista que eu foco 100% no meu paciente em um acompanhamento individualizado, personalizado. Foi isso que me ajudou a chegar até aqui. Quem é minha mentorada aqui sabe o quanto que eu foco em a gente ter uma metodologia que ela vai ser maleável conforme cada perfil comportamental de paciente, que a gente não vai chegar ali com o paciente, entregar uma dieta pronta e depois chamar o próximo paciente, porque isso uma inteligência artificial já faz e vai conseguir fazer cada vez melhor. Agora, ter esse olhar amplo sobre o paciente, perceber que ele é um ser individual, que de repente aquele ciclo de estratégias que a gente fez para outro paciente, que de repente tinha o mesmo objetivo que ele,
para ele não vai funcionar, porque o perfil comportamental dele é diferente, ele pensa diferente, tem palavras que funcionam melhor com ele, tem estratégias que funcionam melhor com ele, e tudo isso também eu consigo aprofundar melhor na minha mentoria. Mas se você quiser que eu fale mais sobre isso também, comenta aqui e já aproveita e me conta aqui nos comentários qual assunto você gostaria de ver aqui nesse canal, que vai ser um prazer gravar para você. E como sempre eu peço aqui, valorize o trabalho dessa nutricionista que é mãe também e se vira nos 30 para produzir conteúdo para você, e nós nos vemos num próximo vídeo. Tchau!